A Ângela Raimunda e a Lana Alencar, que nos brindam com a presença aqui hoje. Primeiro, bom dia, né? Vou começar aqui pela Ângela, que está do meu lado. Bom dia. Tudo bom, dona Ângela? Tudo bem. Que bom, seja bem-vinda, Lana também. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Satisfação em recebê-las hoje para a gente falar um pouquinho sobre o ECA, né? Vamos começar mais uma vez relembrando, já que é o dia, o que é o ECA? Agora nós temos ECA digital também, né? Mas em termos gerais, o que é o ECA? Fiquem à vontade, os dois microfones estão ligados aí para vocês. Tá. Nesse primeiro momento, a gente recebeu, né, essa informação sobre o ECA digital, que é uma lei que não seria uma nova lei, apenas é um reforço do que já se tinha anteriormente, né, do Estatuto da Criança, na Lei 8069, que ela já direcionava para a gente estar fazendo a proteção integral da criança, em todos os sentidos, né? E aí o ECA digital, ele veio para reafirmar isso, né, chamar a sociedade para responsabilidade, né, diante das telas digitais, né, dos produtos. Trazendo o ECA para o mundo da internet, basicamente. Isso, porque se está tendo muito crimes, muita criança tendo problemas, porque com aquelas plataformas de jogos, né, redes sociais, né, no caso que a gente já ouviu situações em que uma mãe teve que responder porque a filha fez lá uma publicação, né, e aí essa publicação falava de um outro menor, e o pai não tinha conhecimento, a mãe não tinha conhecimento. E o ECA digital veio para orientar também nesse sentido os pais, né, e dizer que agora, a partir de agora, a família, ela é responsável, né? O adolescente, ele não está proibido de ter acesso à internet, mas agora ele tem que ser acompanhado. Tem que fiscalizar isso. Tem que ser fiscalizado. Limitar, inclusive, acesso a sites que não se deva visitar em certas idades. É responsabilidade de pai e mãe isso. Isso. E também do Estado, das plataformas, tá? Que fazem todos serão responsabilizados. E aí a gente aqui, enquanto Conselho Tutelar também, né, a gente vai orientando os pais nesse sentido. A gente até pensa que se os pais, né, e toda a sociedade, né, se empenhar nesse sentido, vai dar certo, porque tem aquele joguinho do Roblox que era muito falado, né, que é o que mais colocava as crianças a perder, que era o mais temido pelas famílias. Esse jogo agora já não vai mais ter aquele chat, né? Com o ECA digital é proibido agora. Então, assim, as crianças não vai mais ter aquele acesso direto com outra pessoa lá, escondida. Se jogar, não vai jogar, talvez, com um adulto, achando que é uma criança, como acontecia antes. E só vai jogar se for com autorização dos pais. É assim que diz o ECA. E aí, né, o pai ou a mãe podem ser responsabilizados. No caso, se eles, né, não... Mas assim, vai ter não só os pais, também as plataformas, todos os que estão integrados aí nessa situação. Muito bem. Lana, complemente aí o que mais sobre essa situação. Chega bem pertinho do microfone. Isso. Então a gente fala hoje sobre a parte da responsabilidade compartilhada, né? Onde a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital é um dever da família, um dever da sociedade, um dever do Estado e agora também das plataformas digitais, né? Onde elas passam a ter as obrigações específicas, né? Para prevenção desses riscos, né? A gente fala também da proteção dos conteúdos prejudiciais, né, onde as plataformas devem adotar medidas para reduzir, né, essa parte do acesso das crianças, dos adolescentes, aonde esses conteúdos, de alguma maneira, passam a incentivar, né, a parte da violência, da exploração sexual, da automutilação, do suicídio, uso de drogas e outros materiais inadequados, né? Então, ali também... A partir dessas obrigações específicas, né, tem a parte da verificação de idade e do controle parental. Perfeito. Né? Onde os serviços digitais têm o dever de implementar mecanismos de verificação de idade, oferecer ferramentas que permitam aos responsáveis acompanhar, né, e limitar o acesso.
Hoje, o que a gente pode citar é o Instagram, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas desde fevereiro de 2025, a plataforma, ela deixa com que adolescentes entre 13 e 17 anos possam realizar o cadastro nessa plataforma, né? Mas os responsáveis têm que ter um Instagram conectado junto. Né? O adulto, no caso. O adulto tem que ter um Instagram conectado. E aí, como que funciona? Esse é um Instagram que ele é privado, né? E ele tem restrições, por exemplo, conteúdos que tem violência, automutilação, uso de drogas, é tudo restringido. Então, ele vai ver conteúdos que é para faixa etária ali, entre 13 e 17 anos, né? E o pai tem o acompanhamento e o controle. Isso, e o controle. Aquele Instagram do adolescente, ele não consegue fazer a alteração das configurações. Só o responsável que consegue fazer essas alterações dentro da plataforma, que é bem interessante hoje. E eu acredito que a maioria dos pais não sabem, porque a maioria dos adolescentes acabam mentindo a idade no cadastro, né? Para que tenham mais liberdade e acessos, né? Então é preciso realmente acompanhar pessoalmente, pegar o celular, se for o caso, e olhar. Estão conosco aqui as conselheiras tutelares Ângela Raimunda e Ilana Alencar. A gente está falando sobre o ECA, mais especificamente o ECA Digital, que é a mais recente mudança, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi criado lá em 1990, nesta data, inclusive 13 de julho, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala aí em medidas de controle, vocês já citaram que houve já caso de sanção, mas o que está previsto em termos de punição ou sanção para quem não fizer esse acompanhamento de forma adequada, para os pais, para as mães, em caso de alguma infração por parte desses adolescentes ou crianças? Então, é assim, ó, quando há essas infrações, se for comunicado para nós do Conselho Tutelar, né, que as pessoas podem fazer o comunicado diretamente no Conselho, né, no Ministério Público, na delegacia. Sim. Então, assim, é um crime igual outros qualquer, né? Então, assim, aí a gente vai, se vier para nós, a gente vai direcionar para os órgãos competentes, porque a gente atua com a rede, né? Perfeito, a rede protetiva. A rede protetiva. E aí, ali, a partir de cada caso, vai se ver qual que é as medidas que vão ser aplicadas. Adotadas, no caso. Muito bem. Conforme prevê a legislação criminal, ou se for o caso civil, tudo agregado ali da forma que for necessário. Dependendo do que tiver acontecido. Do que tiver acontecido. Que há casos, né, que a gente vê que às vezes os pais têm que responder de alguma forma, tipo, às vezes até com... indenização. Isso. Perfeito. Né? Se atingir honra ou qualquer coisa, se for o caso. Isso. Independente. Antigamente o povo não dava muita moral para isso, porque, entre aspas, não dava nada. Esse é o alerta de vocês aqui, então, para os pais que estejam atentos a isso. Isso, porque hoje em dia, né, a senhora pode ver que até a infrequência escolar gera multas hoje em dia, né? Se a gente trabalha. Faltar na escola dá problema. Isso dá problema. E às vezes problema gravíssimo, né? Perfeito. O povo tem a mania de dizer que o ECA prejudicou crianças. Nunca foi propósito e nem é o resultado. Como é que vocês veem isso? A gente falar um pouco agora sobre a instituição desse estatuto e o resultado dele, pelo que vocês veem no trabalho de vocês. Então, as pessoas veem mesmo o ECA com maus olhos, né? E a gente até entende isso. Mas o que acontece é que o ECA, ele veio para proteger. Ele é um órgão, o Conselho Tutelar, ele é um órgão defensor, né? Que foi criado também pelo ECA. E o que acontece? As pessoas, por desconhecer a lei, né? Sim. Eles jogam, às vezes, em cima do Conselho Tutelar toda aquela responsabilidade, o que a lei prevê. Sim. Nós trabalhamos e obedecemos a lei, porque foi ela que nos criou, não foi nós que criamos a lei. Sim. Né? E aí, às vezes, as pessoas pensam ao contrário, que o Conselho Tutelar que criou a lei. Não. Vocês trabalham para aplicar, para garantir a aplicação do que já está previsto. Nós trabalhamos para garantir que a lei se cumpra. Perfeito. E a lei, e se nós não trabalharmos assim, nós é que vamos ser penalizados. Sim. Servidor público não pode prevaricar no seu cargo, tem que assumir a função e fazer o que ele está determinado a ser feito. Exatamente, né? Porque daí as pessoas falam, aconteceu uma situação, o Conselho Tutelar fez isso, o Conselho Tutelar fez aquilo. O Conselho Tutelar, ele vai lá, ele aplica a medida segundo a lei. E é obrigatório que vocês o façam, isso é importante a gente colocar.
Que recado vocês deixam, então? Nosso tempo passa muito rápido, né? A gente tem ainda 2 minutos aqui. Vamos aproveitar esses 2 minutos para falar para os pais aí ou para as mães o que mais de dicas vocês possam deixar nesse momento, em virtude dessa legislação que está sendo cobrada, né? Efetivamente, agora. Uhum. Então, assim, é referente hoje ao ECA e ao ECA Digital, né? Hoje, enquanto conselho, a gente orienta sempre os pais, né, a manterem sempre o controle, né, ali principalmente das redes sociais, né, porque a gente tem recebido hoje uma grande demanda referente principalmente também a essas questões, jogos que as crianças vêm tendo acesso e lá dentro eles recebem tarefinhas, né? Nesses jogos. Um dos exemplos é de automutilação, infelizmente, né? Então, assim, hoje a gente pede para que os pais se mantenham muito mais atentos, né, do que já estão, principalmente, né, referente aos celulares ali, porque não é só rede social, né, a questão dos jogos também, porque hoje é um desafio muito grande, né, essa questão das redes sociais, da internet, jogos online e demais ambientes digitais, né, tem que ter um cuidado no geral, né, porque querendo ou não, não só as plataformas são responsabilizadas, né, quando acontece algo dentro do ambiente em primeiro digital. Lugar, no caso, exatamente, né? Os pais respondem, né, porque igual a gente relatou para vocês, é uma responsabilidade compartilhada, né, principalmente dos pais ali, que hoje pode responder judicialmente e às vezes vira pesar no bolso dos pais, né. Muito bem, melhor prevenir, porque o objetivo principal é cuidar das crianças e adolescentes mais que tudo, né? E aí, nos casos dos pais também, se eles percebem qualquer infração, também eles podem estar fazendo os comunicados. Pai, a sociedade, professor, né? Todos podem fazer. O assédio que vem online para os seus filhos precisa ser denunciado. É isso que a senhora quer dizer no caso. Isso, né? Precisa ser comunicado. Rapidinho para fechar, perguntar aqui como é que alguém se torna conselheira. É por eleição ainda, né? Isso, não mudou esse processo. É o processo de escolha. Perfeito. A comunidade que elege. Isso. E o próximo ano vai ter eleição de novo. Vai ter o processo de escolha e serão 10 conselheiras. Daí será 2 colegiados, pelo menos a fita deles. Isso aqui. Perfeito. Isso, hoje nós temos 1 e vai ter 2 no caso. Hoje nós contamos com 5 conselheiras, né? E aí nós temos uma alta demanda. E aí, por conta disso, agora, né? Agora não, já tem um período que foi aprovado, né? E aí, no próximo ano, aí terá eleição para 2 conselhos, né? Com 10 conselheiras daí. Que assumirá no ano de 2028. Isso. Perfeito. Meninas, obrigada pela vinda de vocês, parabéns pelo trabalho e vamos seguir controlando e cuidando aí, que cada um faça a sua parte, né? Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, tá? Um abraço para vocês. Obrigada, estamos sempre às ordens. Estamos sempre à disposição.